no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Polícia Federal aprofunda investigações sobre o destino dos recursos aplicados por meio das emendas parlamentares ao orçamento secreto. As informações chegam agora com Carlos Alberto. O dinheiro do orçamento da União, destinado aos municípios por meio das chamadas emendas do relator geral da lei orçamentária, se transforma em um dos principais alvos de investigações do Tribunal de Contas da União, TCU, da Controladoria Geral da República, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Em 2020, foram 20 bilhões liberados através de emendas, algo que ficou conhecido como orçamento secreto por falta de transparência sobre a autoria das emendas e destino das verbas. O poder de distribuição dessa montanha de dinheiro, em acordo com líderes partidários, passou pelas mãos do então relator do orçamento de 2020, deputado federal Domingos Neto, do PSD. A cidade de Tauá, na região dos Inhamuns, terra de Domingos Neto, foi contemplada com 140 milhões. Em 2021, as emendas ao orçamento secreto somam 19,6 bilhões. A liberação dos recursos, sem qualquer transparência, levou a Polícia Federal a solicitar ao STF, Supremo Tribunal Federal, a instauração de um inquérito com o objetivo de investigar a existência ou não de irregularidades no pagamento de emendas de relator a deputados e senadores. A Polícia Federal antecipou ao STF que considera necessário investigar se houve uso ilícito de dinheiro público no pagamento dessas verbas para a compra de tratores e máquinas agrícolas. A Polícia Federal quer identificar os autores das emendas e a forma como as verbas relacionadas a essas emendas foram executadas. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E na agenda sobre o orçamento tem outro caminho. O governador Camilo Santana visita hoje as obras do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, UES, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Camilo convidou deputados federais e senadores para acompanhá-lo nessa visita para mostrar como está o andamento dessas obras de um hospital que tem investimentos superiores a 250 milhões de reais. O governador tenta com os deputados federais e senadores a destinação de uma parte de recursos de emendas da bancada para as obras do Hospital da UES na capital. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado federal Heitor Freire, do PSL. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O senhor participou da reunião da bancada quando foi tentado um entendimento para parte desses recursos de emendas de bancada ser destinada à área da saúde do Ceará. Não houve consenso. E agora, nessas conversas que os senhores terão durante essa visita com o governador Camilo Santana, as obras do Hospital da UES em Fortaleza, será possível que muitos parlamentares irão destinar a parte que cabe a cada um no conjunto das emendas de bancada ao Hospital da UES na capital? Bom dia, deputado Heitor Freire. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos que nos escutam. É uma imensa satisfação, é um prazer novamente falar com vocês. Nos últimos anos, nós destinamos emendas parlamentares da bancada para o Estado. Eu, pessoalmente, destinei 3 milhões no último ano, que foi destinado exatamente ao Hospital da UES, e no primeiro ano enviamos emendas que foi destinada ao Centro de Integração de Segurança. E isso aí foram todos os deputados, acordos entre todos os deputados da bancada. Nessa última reunião, uma boa parte na qual eu estava incluso, nós defendemos a autonomia de cada deputado, porque tem muitos municípios pequenos do interior que estão sofrendo com infraestrutura, saúde, educação, e aí não seria justo um estado que, querendo ou não, é um estado rico, que tem recursos, recebesse uma grande fatia das emendas de bancada e alguns pequenos municípios não recebessem. Então, não entramos nesse consenso. O consenso foi os deputados que são da base do governo do Estado, que é a grande maioria, iria destinar sim para Fortaleza e para o Estado, e os independentes e a oposição, que somos na média de 7, destinaríamos conforme a nossa própria programação, que inclui a grande maioria de
cidades do interior. No seu Então, caso... esse recurso para o S, ele já foi destinado no último ano. Eu, pessoalmente, destinei 3 milhões para esse hospital da UES. Deputado Heitor Freire, pelos cálculos, a fatia que caberá a cada deputado no conjunto das emendas de bancada é na faixa de 8 milhões e meio de reais. Desse volume de recursos para o orçamento de 2022, no seu caso, como fica a distribuição, a destinação desse recurso? O senhor está também entrando nessa mesma linha dos deputados federais mais identificados com o Palácio da Abolição e destinando parte desse dinheiro para as obras do Hospital da UES? Não, eu já destinei no último ano 3 milhões de reais para o Hospital da UES. Isso aí já foi destinado. Esse ano agora eu sou independente, faço parte da oposição, então assim, não entrei em acordo para que o governo do estado gerenciasse as minhas emendas. Desses 8 milhões e meio, lembrando que tem uma parte, como aconteceu no último ano, que fica a decisão do TCU, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, ano passado aumentou na média de 3, 4 milhões extra na bancada para cada deputado, cada parlamentar. Eu, pessoalmente, estou destinando para a Polícia Civil mais de 600 mil, destinado a compras, né, a novos armamentos. Estou destinando mais de 1,5 milhão para o IFCE, que eu sei do grande trabalho que os institutos federais vêm fazendo. Estou destinando para a FUNASA, que são postos que a gente envia para o interior, e, na grande maioria, ambulâncias e saúde, que a gente está fatiando aí para vários municípios do interior. As minhas emendas estão sendo destinadas dessa forma. Os deputados identificados ao Palácio da Abolição, eles estão dando para o Estado, para a Prefeitura de Fortaleza, e aí praticamente 1 milhão que fica na sua autonomia para eles enviarem para o interior. Deputado Heitor Freire também conosco, jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia ao deputado Heitor Freire. Deputado, em torno dessa polêmica toda gerada, é exatamente o entendimento que se tem sobre emendas individuais e emendas de bancada. Na avaliação do senador Cid Gomes e de governistas, é de que as emendas de bancadas, elas poderiam ter essa destinação, vamos dizer assim, em forma mais volumosa para determinados projetos estruturantes, porque isso iria garantir muito mais verba e muito mais agilidade na conclusão dessas obras. Na realidade, essa liberdade que é defendida pelos parlamentares, ela não pulveriza muito essas emendas, de certo modo, e acaba prejudicando, por exemplo, projetos estruturantes para o Estado? Beto, nós temos vários órgãos federais. O que eu tinha dito na reunião foi, tudo bem, se eles querem forçar que eu entregue minhas emendas para o Estado do Ceará, o Estado, querendo ou não, recebeu muito recurso federal e é um Estado rico. Nesses últimos dias recebeu mais de 20 milhões destinados à segurança pública, que o governo federal enviou, recebeu muita emenda de saúde referente à Covid e outras questões relacionadas à saúde, e muitos municípios o dinheiro não está chegando. Os pequenos municípios como Assaré, Tarrafas, Salitre, pequenos municípios não estão recebendo, Tejuçuoca, ou seja, não estão recebendo esses recursos. Então nós temos que ser responsáveis quanto a isso, a gente tem que ter essa liberdade. Outra coisa, isso aí está descrito na lei que rege as emendas de bancada. Antigamente, Beto, essas emendas elas não eram impositivas. Por isso que todos os parlamentares diziam, vamos enviar para a PRF, vamos enviar para o DENIT, vamos enviar para a FUNASA, para o DENOX, um comum acordo e pronto. Porque essas emendas elas eram discricionárias do governo, do executivo, da presidência, do governo federal. Hoje em dia elas são impositivas e está lá escrito no regimento, no que rege a destinação das emendas de bancada, que cada parlamentar pode sim enviar individualmente. Tem deputado que tem suas bases no Centro-Sul, outros no Cariri. No meu caso, que não tenho prefeitos, eu faço aí uma fatia. Eu já enviei emendas para mais de 160 municípios. No caso, eu enviei 2 vezes emendas para Farias Brito. Eu nunca pessoalmente fui lá, nunca falei com o prefeito, e o prefeito nunca sequer reconheceu que eu enviei. Foi emenda individual, carimbada com meu nome. Ou seja, mas eu tive alguns poucos votos lá e a gente tem que dar satisfação ao eleitorado. Então, as emendas de bancada não necessariamente
tem que ir para grandes projetos. O que eu defendi na bancada foi o seguinte, tudo bem se eu não quero enviar para o Estado, mas eu envio para os órgãos federais, para a Polícia Rodoviária Federal, para o IFCE, para o UFC, para o UFC, para o UFCA, para o DENOX, para a FUNASA. Ou seja, nós temos órgãos federais que estão carentes de dinheiro e que impactam a vida do cidadão cearense. Deputado Heitor Freire, para finalizar, o senhor estará presente a essa visita às obras do Hospital da UES, ao lado do governador Camilo Santana? Eu recebi sim o convite, agradeço ao governador, mesmo sendo um deputado de oposição. Eu acho que ele foi muito gentil e cavalheiro em enviar esse convite, porque eu destinei emendas para o Hospital da UES, mas eu não irei atender essa visita, porque eu já tenho outros compromissos na minha agenda. Estou recebendo lideranças do interior e não poderei me fazer presente. Mas agradeço ao governador, acho que é o Nelson Martins também, que sempre envia esses convites. Eles foram muito gentis e enviaram, até onde eu sei, para todos os parlamentares. Estamos aqui no Jornal Alerta Geral com o deputado federal Heitor Freire. Ao senhor, deputado, um bom início de semana, um bom trabalho na semana em Brasília. Muito obrigado, Luzenor. Muito obrigado, Beto Almeida. Vai ser uma semana bem corrida por causa do Auxílio Brasil, então é importante que todos acompanhem aí a nossa semana na Câmara dos Deputados. Obrigado e um bom dia. E vamos acompanhar aqui também, deputado Heitor Freire, e levar aos nossos ouvintes e internautas as informações sobre a tramitação desse projeto, que é a proposta de emenda à Constituição PEC, que mexe aí com o Auxílio Brasil. E daqui a pouco o jornalista Beto Almeida, na agenda tem PEC dos precatórios, reuniões do PDT e também a vida tumultuada no Ninho Tucano. Em 1 minuto. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.